ficar um pouquinho melhor para mim. Bom, para quem não me conhece, sou novo aqui também, né? Minha primeira participação aqui na JET, né, para desenvolvimento de estratégias. E eu vou trabalhar meu nome é Fabrício Mesquita, instrutor de mecânica do Senai de Pedro Leopoldo, né? E eu vou explicar um pouquinho, né, sobre o que é o Senai Experiment, né? Que é uma tendência, né, que a gente vê de inovação em tecnologia, principalmente para esse público, né, que aguarda a gente, que a gente vê aí todo dia imerso em tecnologia, imerso em processos de alta complexidade, que até pouco tempo atrás, para a gente, já era complexo, né? Então, para atender a expectativa desse público, a gente vem trazendo aí o Senai Experience, né, que, na verdade, é a experiência de imersão, né? É uma experiência baseada na imersão dentro do processo educacional, né? A gente vê que hoje no mercado a gente não tem esse case, né, em níveis de educação, né? É uma proposta que está em construção e que é muito bacana aí para o nosso dia a dia. Né? Então, só para a gente entender como é que funciona essa metodologia, né? A metodologia do Experiment, ela é empregada no Senai, nesse caso que a gente vai começar a trabalhar, ela busca, né, empregar em sala de aula, né, um contexto de aprendizagem bem significativo, né, com experiências de aprendizagem, né, com foco em tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, buscando, né, uma construção de uma percepção, né, do mundo do trabalho dentro da imersão em tecnologias, né? A gente sabe que a utilização aí de simuladores, sistemas de simulação 3D, né, onde a gente trabalha aí com a realidade aumentada, então a gente acaba trazendo muita coisa para esse contexto e o Senai, ele tem dado bastante base nesse sentido, né? A gente vê aí os aplicativos que têm sido desenvolvidos pela CNI, né, que buscam trazer essa nova tendência para o mercado que a gente atua, né, com aquele aplicativo do VA, de realidade aumentada. Então, só para a gente entender, o Experiment né, o que basicamente ele é? Ele é uma estratégia que auxilia os alunos e docentes a entrarem em um processo profundo de aprendizagem. Né, e a gente tem que levar em conta que isso é um pouco diferente daquela questão do cotidiano, né? Que às vezes a gente acha que o Experiment ele está muito vinculado a tarefas rotineiras. Vamos colocar aqui uma realidade virtual para a gente fazer uma tarefa cotidiana. Mas a ideia é que a gente traga para a sala de aula um processo imersivo, né, um processo em que o aluno realmente ele consiga ver através da realidade aumentada um processo diferenciado, né? E o que basicamente ele não é? Aqui eu trouxe um exemplo, né, do que não é o Experiment, né? Por exemplo, desenhar uma peça no software como Inventor, SolidWorks ou qualquer outro tipo de software, né, e depois imprimir, fazer um controle dimensional das peças e, basicamente, fazer a montagem do conjunto, isso não digamos assim, o Experiment. Isso é uma prática comum que a gente usa nas SAs no nosso dia a dia, né? É uma condição rotineira. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sistema de metodologia, né? Entender um pouco sobre isso. Também está lá no nosso conteúdo extra, né? Falamos disso no vídeo. Lá a gente deu até um enfoque a mais, né, Marcelo, sobre esse contexto, para que a pessoa ela não entenda, por exemplo, a utilização. Eu vou fazer uma prática imersiva aqui, vou fazer uma visita 3D aqui, vou botar o aluno para soldar. Não é bem assim que funciona, né? A gente realmente tem que passar para o aluno a proposta da imersão, né? A gente tem que dar para ele o significado daquilo que está acontecendo. Então, neste modelo, a estratégia de ensino, né, elas são planejadas de forma em que o aluno assuma o protagonismo do processo. A gente vem falando bastante nisso, né? Isso já é uma questão bem findada aí pelo MCEP, né, que é a metodologia Senai, que é o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado, né? Com isso, os benefícios estão concentrados em, né, uma vez montada a estratégia, o trabalho poderá ser compartilhado e ter contribuição de melhorias colaborativas. Então, uma vez montada o Experiment, a gente acaba tendo uma construção conjunta com outros instrutores que vêm com ideias diferentes, né, que podem agregar dentro do processo.
Coloca o Classroom como ferramenta focal no processo de aprendizado, que é uma coisa muito importante, né, porque a gente vê que a gente está começando a migrar para o ensino híbrido, né, então a gente tem que focar na utilização da ferramenta, que é uma coisa muito importante, né, o Classroom, eu particularmente trabalho com ele desde 2014, e ele tem proporcionado muitos ganhos, né, de trabalho dentro do processo. Foca o aluno como protagonista, né, personaliza o processo de aprendizado, né, porque o aluno ele começa a entender da maneira dele, a melhor forma dele aprender, e traz flexibilidade para o processo. Por quê? A partir do momento que o aluno está num processo autônomo de aprendizado, né, o instrutor ele acaba tendo uma flexibilidade maior para conduzir o processo, principalmente quando ele automatiza o próprio Classroom, onde o Classroom ele já dá o feedback, ele já dá ali através de uma rúbrica, através de uma resposta, através do próprio feedback que você pode colocar ali num formulário. Então, isso traz vários benefícios aí de flexibilidade para o processo. Alguns benefícios que eu listei aqui para o docente nessa questão do Experiment é proporcionar um ambiente de ensino dinâmico com metodologias ativas, né, que é o nosso foco principal. Introduz o docente como fomentador de novas metodologias de ensino, uma vez que a gente sabe que no mercado é escasso esse tipo de tecnologia, então a gente acaba fomentando a criação de novas tendências de inovação dentro do ensino profissionalizante. A gente vê hoje que nem faculdades hoje, eles estão trabalhando tão fortemente, assim como o Senai no Brasil inteiro, nessa questão de metodologias imersivas, metodologias diferenciadas para trazer o contexto da inovação para dentro da sala de aula. Então, a gente vê isso aí muito claramente, né, o esforço da FIENG para esse contexto. Maximização e automatização dos conteúdos de ensino, que eu acabei de comentar. Atingir de forma significativa a melhoria do processo, né, porque uma vez o aluno tendo uma experiência, né, vamos traduzir a palavra, né, vamos tirar de aluno, vamos falar cliente, né, uma vez o cliente estando satisfeito com aquilo que é proporcionado para ele dentro de sala de aula, a gente consegue entender que esse aluno ele vai falar bem, né, e consequentemente a gente vai ter um retorno disso, né, a gente vai trazer mais alunos, trazer mais elementos de referência para dentro do Senai. O Senai vai ser visto como uma referência de inovação, assim como já é visto, né? Então, isso potencializa muito o processo aí para fechamento de turmas e outros indicadores aí que a gente tem. Então, os benefícios para o aluno, né? O aluno, basicamente, ele tem alguns benefícios que são bem interessantes aí, que é atrair a atenção do aluno, né, para os conteúdos. A gente vê que o nosso público hoje ele é sedento, né, vamos dizer assim, por tecnologia. Nosso público, ele adora inovação, tecnologia, e a partir dessa criação de novas marcas, né, de novas metodologias, a gente consegue trazer esse aluno aí com várias e boas expectativas para dentro do Senai. Experimentar e aprender fazendo, né? Então, a gente vê que o aluno ele experimenta e aprende executando na prática, de forma autônoma, aquele contexto. Possibilidade de aplicar a teoria na prática, né? Porque ele, executando o seu processo autônomo, quando ele vai para a parte de experimentação, né, da metodologia ativa, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar aquilo de uma forma um pouco mais concentrada, né? Por quê? Porque ele está empolgado com as possibilidades, com a realidade aumentada, com uma visita 360, com a utilização de novas tecnologias aí dentro do processo. Então, isso aí é muito bacana. Aproxima a realidade do trabalho com o cotidiano do aluno, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é para a gente fazer uma visita técnica numa empresa, e o fato da gente conseguir experimentar isso para o aluno de uma forma virtual e que realmente ele entenda os conhecimentos e capacidades envolvidos naquilo, a gente consegue trazer isso de uma forma muito bacana e muito legal. Alcançar o protagonismo do aluno pela motivação, né? Por quê? O protagonismo é o quê? É o aluno fazer por si só, ele ter a vontade de fazer. E a gente só consegue ter vontade de fazer uma coisa a partir do momento que a gente está motivado para aquilo. E a partir do momento que você vê uma nova tendência, uma nova tecnologia, a motivação ela é criada. A motivação são pequenos gatilhos, né, que estimulam a vontade de fazer, né, o contexto geral da motivação. Então, se a gente consegue ativar no aluno o contexto correto da motivação,
através do protagonismo, isso se torna uma coisa muito legal e o aluno acaba melhorando a performance da aula, tendo uma experiência única aí no processo. Estratégias do Classroom, né? No Classroom, o instrutor apresenta o conhecimento, né, assim como os demais colegas apresentaram, a ser estudado pelo aluno, e a relação desse conhecimento com a unidade curricular. Por meio de um roteiro de estudo, né, e de materiais de apoio, o aluno irá estudar conteúdos fora da sala de aula, de maneira autônoma, né, igual a gente comentou. Uma coisa que é bem interessante, quando o instrutor cria esse contexto, ele tem que saber ali que ele está criando um fluxo, né? É um caminho por onde o processo vai se percorrer e de que forma que ele vai ser construído. Então, o pensamento do instrutor, ele tem que estar focal no caminho que o aluno vai percorrer para realmente adquirir o conhecimento. Qual que seria a melhor maneira de eu avaliar esse aluno ao longo do processo? É uma atividade formativa? É um fórum avaliativo? É a interpretação ali de um texto, um artigo, algo do gênero? Então, isso tem que ser uma coisa que tem que ser muito bem alinhada aí pelo instrutor, porque é isso que vai trazer para o aluno o engajamento propriamente dito. Abertura de fórum de discussão, onde os alunos são mediadores de diálogos construtivos e imersivos, né? A partir do momento que você coloca um tema e esse tema é proposto, né, você conseguindo colocar para o aluno a importância da exploração daquele tema, né, você cria um fórum de discussão ali que realmente pode propiciar ali numa imersão um pouco mais interessante. Formulários personalizados, né, que conduzem um aluno a criar conceitos e percepções sobre o viés adaptativo, né, que a gente vai conhecer um pouco daqui a pouco, não vou dar spoiler, né. Podcast com especialistas, né, algumas estratégias que boa parte dos instrutores já executa, principalmente nesse momento pandêmico aí que a gente vive, é a questão do podcast de especialista. Eu ouvi um case de sucesso e até repliquei esse case para minha turma, que foi coletar um áudio de um especialista explicando a importância de um processo e mostrando como que o processo se construía, né? E trouxe isso para dentro da sala de aula, de forma que a gente discutisse o processo. Então, isso foi muito interessante, muito bacana, e deu um resultado muito bom, porque gerou uma discussão extremamente ali, vamos dizer assim, ríspida entre os alunos, porque um tinha um ponto de vista positivo, o outro tinha um ponto de vista negativo, um falava que a visão do cara era gerencial, o outro falava que a visão dele era muito pragmática, então isso trouxe para dentro de sala de aula uma questão muito bacana. Então, a gente tirou muitos frutos positivos desse processo. Então, o podcast, né, hoje é uma ferramenta que a gente pode aliar ela da melhor forma possível dentro de qualquer processo. Atividades entregues em painel de fotos colaborativas, né, que também seria uma estratégia dentro do Classroom. A gente sabe aí que a gente tem o Jamboard, tem outras, o Google Fotos, né, que você consegue criar painéis extremamente colaborativos. Ao invés do aluno entregar a resposta de um trabalho, o que ele pode fazer? Ele pode postar a foto daquilo que ele fez. Tira um print, manda a foto lá e coloca. Então, isso fica ali como uma resposta e fica bem legal. Isso eu estou falando do Classroom, tá, pessoal? Não é do experiment propriamente dito, é só da estratégia que a gente vai vincular o Classroom. O caminho, né, que ele vai vai chegar lá. Isso. Outra questão também é usar a agenda do Google, né, para criar rotinas, né, de entregas dentro do Classroom, né, porque isso tira do docente, né, aquela questão, porque uma vez você criando, você recebendo o seu cronograma aí da gestão da escola, você coloca lá dentro vincula todas as entregas dentro da agenda e o aluno recebe automaticamente, então você automatiza o processo, você não precisa ficar mandando para o aluno alertas de quanto que ele tem que entregar, ficar chamando a atenção, porque ele vai recebendo ao longo do processo todos os alertas. Olha, sua atividade vence amanhã, fica esperto. Então, você cria isso um pouco antes, né? Então, isso pode facilitar bastante aí dentro da trilha do conhecimento desse aluno. Só uma curiosidade, que a gente teve uma reunião com o Google semana passada, e né, sempre que o docente ele cria alguma coisa, sempre que é criada alguma coisa dentro do SGE na agenda, né, a gente integra com o Google. É fácil quando a gente pensa em alunos, né? A gente tem aí no Brasil 700 mil alunos dentro da plataforma do Google. Mas quando a gente pensa em eventos na agenda, a gente tem, por exemplo, 5 por dia para cada turma, para cada escola
né, para cada lugar no Brasil. Fora as provas, todas as agendas que a gente tem, que é integrado automático. Mas o que é integrado automático, na última reunião que a gente teve, no DN, eles mostraram para a gente que a gente tem tanto processo esperando para ser integrado, só que a velocidade com que o Google integra, a gente não consegue fazer isso a tempo. Então, a gente tem uma fila de espera aí de mais ou menos 10 dias de tantos dados que são necessários, são gerados para a gente conseguir atualizar tudo. Então, por isso que às vezes não é integrado na agenda automaticamente. Termina a unidade curricular e não foi integrado na agenda ainda, por causa desse volume de informações que a gente tem. Bom, nesse caso eu tive um pouco de sorte. Normalmente eu ainda não tive esse problema, não. Mas tá bom. Pessoal, aqui são só alguns exemplos, né, de simuladores, né, de processos de imersão. É possível aplicar metodologias imersivas, por exemplo, na demonstração de um fluxo de planejamento e otimização de processo industrial, né? E nesse caso, utilizando neste caso, né, sistemas de simulação de fluxo, né, e visitas 360 para ilustrar o processo ali como se fosse um feedback final dentro da condição, né? Então, por exemplo, a gente tem aí essa ferramenta, que é uma ferramenta que foi apresentada para a gente há alguns anos pelo Senai de Vespasiano, Geraldo, né, instrutor de mecânica lá, que é uma ferramenta que a gente consegue construir, né, icogramas, né, que seriam simulações de processo de produção, onde a gente consegue simular processos, né? Por exemplo, se a gente pegar a unidade curricular de planejamento e otimização do processo, né, da produção, a gente consegue basicamente criar todo um fluxo dentro desse site, né, que é uma coisa bem bacana. E parou de passar. Pronto, foi. Enfim, aí a gente consegue montar com esse site, com esse simulador, né, um fluxo produtivo. Tá aí o link, né, para quem quiser entrar e dar uma olhada. E esse outro site aí, que é o Brasil 3D, ele é muito interessante, que se a gente parar para imaginar, como se ele comunicasse com o fluxo do Ecogramas, né? Então, ele permite visitas 360 dentro de empresas, né? Tem até um vídeo lá muito bacana, que você com óculos de realidade virtual consegue passear pelo pátio da Siemens, por exemplo. Tem Siemens, tem várias outras empresas lá, da área mecânica, elétrica, da área de planejamento, enfim, são vários processos, né, da área de engenharia e tudo mais. Então você entra e você consegue fazer visitas 3D para conhecer fluxo industrial do processo, que é uma coisa muito legal, que dentro do experiment o aluno ele fica imerso naquela condição. Por quê? Vamos pegar um exemplo da SA, situação de aprendizagem até mesmo vinculada a essa unidade curricular. Ela pede para que o aluno ele estabeleça o melhor fluxo de processo dentro utilizando ferramentas do Lean Manufacturing. Então, quando você utiliza, por exemplo, o Ecogramas, você consegue prever falhas, né, e antecipar possibilidade de melhoria no processo. Então, isso fica uma coisa muito bacana, porque você já consegue antecipadamente prever fluxo, e isso fomenta a análise crítica do aluno na percepção de possíveis variáveis de um processo de produção. Então, isso fica muito legal. Então, o Experiment, né, ele traz essa roupagem, né, de você vincular um simulador a uma realidade virtual. A maioria das escolas, né, o Marcelo já recebeu ou está recebendo, né, os óculos de realidade virtual, para que possam ser utilizados aí na maioria das unidades curriculares, né? Então, isso vai ajudar bastante aí aquelas escolas que ainda não têm. Entrei nesse site, né, do Brasil 3D, vocês vão ver que tem muita coisa lá. E a gente tem também, né, alguns vídeos no YouTube, só pesquisar, sem pesquisar o vídeo no YouTube, coloca lá vídeo 360, tem também muita coisa lá. E a gente tem os do SAEP, né, que são liberados toda vez que tem a prova prática, depois é liberado o vídeo. E a gente tem um grupo de trabalho aqui que está, né, desenvolvendo realidade virtual, inclusive aí o Giovanni e o José Francisco participam aí do grupo de trabalho para realidade virtual. E, né, a nossa ideia é que a gente consiga trazer sempre novos elementos, a gente está buscando esse desenvolvimento aí, para que, né, a gente tenha um banco gigantesco de recursos didáticos
principalmente dentro da realidade virtual. Então, aí a gente tem aí o exemplo, né, do Senai mesmo, que o Marcelo acabou de comentar, que é a realidade aumentada, que possibilita, né, e traz para o aluno, né, a visualização de elementos específicos de um processo, né. Então, a gente tem o aplicativo do SAEP 360, tem o aplicativo do RA, então são vários elementos, né, que possibilitam que a gente possa fazer um trabalho com bastante imersão, né. Então, fica bem legal aí o processo. Outra questão, né? Eu peguei esse vídeo aí, por exemplo, ele é até da nossa região aqui, né? De Betim, da TechSeed. É um vídeo que mostra todo o processo produtivo da TechSeed em 360 graus. É um vídeo de 6 minutos e 38, se não me engano. Depois vocês podem entrar aí por esse QR Code e acessar, que vai ficar bem legal. Então, é uma tecnologia que ela agrega bastante, né? O aluno, ele entra dentro da indústria, dentro do processo produtivo, e ele consegue visualizar de uma forma muito assertiva como que um processo... Imagina aquele aluno que entrou no curso técnico sem nenhum tipo de perspectiva sobre o que é uma indústria, sobre o que é um processo produtivo. A gente sabe que a maioria das falhas humanas que a gente vê hoje é em função da falta de conhecimento. Então, o aluno, ele pode perder a vontade de estudar por não estar conhecendo o que é o processo. E, às vezes, a visita técnica presencial ela é mais complicada, até mesmo para o Senai, em termos de recurso, possibilidade, horário e tudo mais. Então, o aluno tendo a possibilidade de imergir dentro de uma visita 360, ele acaba tendo ali um vislumbre do que é o processo e puxando para si a vontade de realmente continuar estudando, continuar ali no processo, motivando esse aluno a sempre construir ali o seu caminho da melhor forma possível. Então, isso é um fomentador interessante que a gente deve considerar quando a gente trabalha, né, metodologias ativas com base em imersão. Aqui, né, só para a gente entender como é que é o processo, né, dentro do Classroom, a gente vai trabalhar no Classroom, no Experiment, com o modelo tradicional, onde a gente tem ali o comece por aqui, né, conhecendo o processo, siga as instruções e o material didático, né. Eu, particularmente, sempre gosto de amarrar o material didático, né, o livro, eu uso os livros do LDN, né, os livros normais que a gente normalmente tem para os cursos técnicos. A gente já vai falar de livro daqui a pouco. Então, são livros que trazem para a gente aí uma linguagem bem simples, né? E aquilo que a gente sabe, por exemplo, se a gente pegar os livros que envolvem a parte de cálculo, a gente sabe que a gente precisa de um subsídio, né? Nada que um sarquismo euconiano resolva, mas aí a gente agrega um pouco, né, de alguns outros materiais, mas os livros são muito simples e numa linguagem que traz para o aluno uma percepção bem interessante do que é o contexto da sala de aula, né, do que ele vai encarar ali na indústria e tudo mais. Então, é um livro bem contextualizado, que é bom sempre a gente estar trabalhando com essas metodologias, né, baseadas nos livros padronizados. Então, comece conhecendo o processo, né? Eu sempre, particularmente, estou vinculando o conhecendo o processo com a base do que vai ser a SA, com a situação de aprendizagem, né? Já para dar para o aluno ali uma noção do que vai acontecer. Né? Siga as orientações, basicamente vai focar em uma explicação do instrutor de que forma que o aluno ele tem que obedecer a cronologia da aula, né? Qual que é o primeiro passo, o que ele tem que fazer, datas de entrega, o que ele tem que assistir, de que forma que ele vai fazer cada etapa, né? Mas, enfim, aí fica a critério de cada instrutor, desde que seja um vídeo ali, no caso, os que eu montei foi todos pelo Meet, porque é uma forma bem simples, né, de você montar o vídeo, né? Então poderia ser por outros aplicativos, né? Mas enfim, eu acho que o Meet ele atende bem a isso, né? Você consegue espelhar a tela e explicar passo a passo o que acontece. Né? O material didático, né? Pegando o exemplo aí de planejamento e otimização de processo. Na etapa 1, a gente tem aí o conhecendo o PCP, né? O que é, como que funciona, né? Uma pequena introdução do processo. Quando eu coloco praticando, né, mesmo sendo uma matéria técnica, eu particularmente eu gosto de puxar uma parte do debate. Os fóruns que eu faço, fóruns de participação do aluno, ele vincula sempre no final uma atividade, que seria ali um forms para o aluno responder. E como que esse forms é? Se está sendo um debate, como que eu vou construir um forms? Você acompanha o debate ao longo do processo e vai puxando questões e criando um formulário.
né? Às vezes, ao longo do processo, você pode criar um formulário final, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, o fórum, ele traz ali para o aluno algumas percepções bem convenientes para que ele possa entender a profundidade daquilo que ele está estudando. E, a partir do entendimento disso, né, você acaba gerando aí um engajamento um pouco maior desse aluno. Aí eu sempre estabeleço regras, padrão, todo comentário sobre uma interação do aluno, ele tem que ter um viés de contribuir, né? Então, qualquer outra colocação de um aluno que tenha ali uma crítica que não seja construtiva, eu já deleto, né? Já vou tirando alguns pontos do aluno em função disso, né? Então, o aluno ele já vai começando a entender, não, eu tenho que fazer nesse padrão, eu tenho que explorar a minha criatividade, o ponto de vista tem que ser meu, se ele copiar, todo mundo vai saber, enfim. O material complementar, né, que seriam vídeos do YouTube, falas de especialistas e outras condições também, né, e o desafio. O desafio é a situação de aprendizagem, né, a gente estabelece a situação de aprendizagem como padrão do desafio, né, e coloca ela lá nos recursos didáticos. Aí você faz todo o processo da análise do processo, né, e estabelece quais os critérios que você vai utilizar para fazer a imersão. Nesse caso dessa sala de aula, que é a sala de aula modelo que vocês vão ter acesso, já tem lá uma SA com base nisso, né? Aqui a gente vai usar uma entrega com Ecograms, onde o aluno vai fazer o desenvolvimento aí de um contexto sozinho, né? Ele vai fazer o seu processo de autoaprendizado e vai fazer o design desse fluxo de produção, vai apresentar isso para o instrutor, né? Depois vai estar disponível para vocês, e depois que ele fizer isso, o instrutor ele vai identificar quais são os critérios, né, que melhor se adaptaram àquela condição, vai escolher ali um vídeo 360 e dar um feedback, né, e uma correção junto com o aluno em sala de aula, né? Então, para essa situação de aprendizagem, especificamente de planejamento e otimização do processo, são 15 horas EAD, né, que seria pelo processo no Classroom, e as 10 horas, que seriam 2 aulas em processos extremamente imersivos, onde a gente utilizaria, por exemplo, visitas 360, maquetes 360 e também, né, realidade aumentada para que o aluno realmente ele entenda aquilo que foi colocado dentro de uma metodologia ativa e imersiva. Okay? Então, basicamente é isso. O processo de construção, né, é assim como os demais, a gente escolhe a capacidade técnica, elabora a situação de aprendizagem, né, seleciona o recurso de mídia, vídeo, jogos, livros digitais e outras informações, cria e organiza os temas padronizados dentro do Classroom para o aluno, sempre que possível, né, com o contexto de situação de aprendizagem, fazendo alusão ao desafio final, grava o vídeo que esboça o fluxo a ser desenvolvido no Classroom, definindo os critérios do processo formativo de avaliação. Posto o vídeo como primeiro material, né, dentro do Comece Aqui. Nunca esquecer que o feedback, no caso de desvios do processo, leva o aluno a entender o erro e aprender com ele, né? Então, feedback contínuo, né? Eu sempre gosto disso, feedback contínuo e feedback instantâneo, que é aquele feedback que na hora que a gente identifica o desvio, a gente já gera uma correção, isso é muito importante. Diversificar a estratégia, né, dentro da capacidade. Essa de POP, por exemplo, né, Planejamento e Otimização de Produção, eu estou trabalhando na SA 3 capacidades específicas, né, depois vai ficar disponível para vocês visualizarem lá. Enfim, basicamente, esse é o processo. Responder uma dúvida aqui do Vitor Hugo, lá de São João del Rei. A perspectiva das turmas no Classroom não sumirem depois de 30 dias que a unidade curricular é finalizada, passamos pelo problema de deixarmos a sala de aula top, porém tudo some e o aluno às vezes precisaria voltar e acessar novamente aquelas informações em outras UC ou módulo e não consegue. Então, gente, não consegue, tá? Não tem como, não tem jeito. Porque a política do Senai, né, depois de 4 dias, finalizada a unidade curricular, o docente, né, tem que finalizar tudo lá no SGE, teoricamente a unidade curricular some. Mas a política do Google para a economia de